Valeu, galera do GA, tudo bem, beleza? Estou aqui agora neste momento, eu gostaria de fazer aqui uma pequena analogia da aula que foi passada hoje sobre os ensinos de Jesus. Para aqueles que não puderam estar presentes e tal, todos eu aconselho a aula presencial, que vocês venham acompanhar, que vocês venham estar frequentando a IBD, porque através da aula presencial você tem um crescimento significativo, entendeu? Eu tenho assim, eu mesmo sou um exemplo mesmo, através dos professores, através da ajuda de muitas pessoas, e a frequência é constante, não é algo que você vai crescer do dia para a noite, mas você vai vir crescendo constantemente, buscando o conhecimento. Aqui na página 76, né, que começaria a aula, mas eu gostaria de fazer os comentários da forma didática que Jesus usava para passar os ensinamentos para os discípulos, que era através das parábolas. A parábola era uma forma didática usada até no Antigo Testamento, ou seja, o que ele fazia? Ele fazia comparações, ele contava uma história, né, para tentar ensinar, comparando com coisas reais do cotidiano que a pessoa vivia. Jesus ele fazia isso através dos discípulos, né, e pregando sobre o reino de Deus, o reino tão esperado, o Messias, tal. Então os ensinamentos dele ele era embasado nisso, para melhor compreensão dos discípulos. E elas são recursos hoje até para nós mesmos, nós conseguimos entender melhor. Aqui na página 80, eu vou falar um pouco sobre uma das parábolas que ele usava, muito interessante aqui para a gente aprender. Já vou começar pela parte B, né? Os ensinos através da parábola, a parte B, a parábola da ovelha. Vamos ler aqui em Lucas 15, do 1 ao 7. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e torna as refeições com ele." Então Jesus contou esta parábola: "Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma por acaso, não vai procurá-la? Assim deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender." Então você vê o que Jesus faz. Ele faz aqui uma analogia, né, através da ovelha perdida, né, o pastor que sai e vai ao encontro de uma só ovelha. E Jesus ele ensina isso para nós, que existe essa necessidade. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos lá adorando, pulando, tal, mas Jesus ele nos diz, ele nos mostra que existe essa necessidade de nós se preocupar com o nosso irmão. Cadê aquele irmão que vinha sempre e estava se alegrando conosco? O que está acontecendo? Será que ele está ferido? Aonde ele está? E Jesus ele ensina que tem em dados momentos nós temos que largar tudo que nós estamos fazendo para ir buscar atrás das pessoas. A gente tem que priorizar, porque é uma vida para o reino de Deus. Vamos aqui a segunda e ver que ele fala aqui nas parábolas, tem 3 parábolas que tem uma junção, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque a primeira que eu li sobre a ovelha, agora eu vou falar sobre a dracma e depois o filho pródigo. Elas são coligadas assim, vocês vão entender por quê. Agora aqui falando sobre a dracma. Do mesmo modo, Jesus disse que uma mulher que perdeu uma de suas 10 dracmas acenderá a candeia, varrerá a casa com diligência até achá-la, e depois de encontrar, chama as amigas e vizinhas para comemorar o achado com muita alegria. Aprendemos que nenhum labor ou sofrimento nosso é demasiado grande na busca dos perdidos para levá-los a Cristo. Vamos até ler aqui, fica até melhor aqui para a gente falar com a palavra de Deus mesmo. O Lucas 15, do 8 ao 10. 15 do 8 ao 10, nós já estamos no 15 já, aqui é do 8 ao 10. Jesus continuou: "Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados." Ou seja, fazendo aqui uma simbolização, né, Jesus ele fala que essa mulher que ela tem as 10 dracmas, né, no caso as moedas, e ela fica procurando tal na casa, varre até encontrar. Ou seja, isso, a mesma coisa tem que ser o nosso anseio, o nosso desejo, entendeu? A gente temos que ter essa preocupação com todos, entendeu? Que estão ao nosso lado. E se alegrar quando a pessoa ela se arrepende.
Porque o Jesus ele vai ensinar, tem dados momentos que o discípulo, ele está ensinando para os discípulos, aí tem um momento lá que os discípulos com raiva dos fariseus, homens da lei e tal, pessoas, assim vamos se dizer, ruins, né? E eles faziam, nas orações, eles queriam que Deus descesse fogo do céu e acabasse com essas pessoas. E Deus, Pedro mesmo foi um, e Deus falou, não é assim, meu ministério não é esse, eu estou aqui para vir dar vida com abundância para essas pessoas. Eu não vim para acabar com o mundo, eu vim para que venha ter vida e vida em abundância. E é isso que Jesus nos ensina, a gente ter essa preocupação com tudo. Porque pecadores nós todos, a palavra de Deus fala que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Então nós dependemos do Filho de Deus, Jesus, para nós se achegarmos a Deus. E aí a gente viu agora sobre a ovelha perdida, né, que foi buscar uma só, que é 100 ovelhas, e deixou as 99 e foi buscar uma. E agora sobre a dracma, que a mulher achou uma moeda que representa uma vida. Você fazer essa comparação para o reino de Deus, que foi encontrada, e se alegremos. Agora aqui vamos falar sobre aqui o filho esbanjador, que no caso é o filho pródigo, Lucas do 15, 11 ao 32. Vamos ler aqui na revista, depois a gente lê na palavra de Deus. Jesus narrou que um dos dois filhos de um homem pediu sua parte da fazenda e foi embora, gastando tudo dissolutamente. Então veio a crise e ele desejou comer a comida dos porcos, arrependendo-se, pois lembrou da fatura da casa do pai. O filho então decidiu voltar e confessar a sua culpa. O pai recebeu com beijos, roupas, anel, sandália e um banquete, declarando alegremente: este meu filho estava morto, de novo, e estava perdido e foi achado. Deus, os céus se regozijam mesmo quando um só pecador se arrepende. Apesar de a lição estar falando mesmo sobre a história, melhor a gente ler, vamos ler aqui também. No caso aqui, Lucas 15, do 11 ao 32, né? E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou tudo que era do seu pai, partiu para um país que ficava muito longe, e ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. E ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas aceite com um dos trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado, e começaram a festa. Vou parar só por aqui mesmo, resumidamente. Aí você vê que é interessante essa parábola que Jesus ele fala. Ele fala como um pai, ou seja, isso é a graça. Se você for analisar, é a graça de Deus. Um filho que ele fala: não, mas eu tenho direito, meu pai é rico, tem posses, eu quero minha parte da herança. Ele foi lá ousadamente e falou pro pai: pai, me dá tudo que eu tenho por direito e tal. E o pai deu ali, só que o pai era uma pessoa de conhecimento, uma pessoa que sabia o mal e o risco que o filho estava correndo. Mas existem coisas na vida da gente que parece que Deus até permite a gente aprender, né? Mas enfim, aí você vendo a continuação da parábola, diz que o menino ele sai, vai lá gastar festas, e muitos amigos batem nas costas dele e falam: oh, você é meu amigão, tal, quanto que é bom, tal. E até que ele vai perdendo, o dinheiro dele vai acabando. Chega uma hora que ele não tem mais nada. E os amigos somem, não tem mais nenhum amigo pra lhe dar um apoio financeiro e em nada. E ele começa a trabalhar, né, no meio dos porcos e tal. E ele vê toda aquela situação e ele começa a analisar e fala: puxa vida, até os empregados do meu pai são bem mais tratados do que eu. E ali você vê a consequência da história. Quando ele fala que ele vai voltar, o pai ele não tem outra reação a não ser se alegrar. Fala: não, parem tudo, mata um bicho lá, um bezerro, vamos dá um anel, dá sandálias dos pés, roupas especiais, tal, vamos fazer uma festa, uma grande festa, porque o meu filho perdido ele retornou, ele veio para casa. Então você vê, esse é o Deus do nosso reino, esse é o nosso Jesus.
É o Deus que ele, no momento que você tem um arrependimento, você tem de falar assim, puxa, eu errei, mas eu estou aqui, eu vou tentar rever os meus conceitos, os meus valores, princípios. Deus, ele está de braços abertos, ele não está com o dedo esperando você para querer despejar em cima de você a culpa, todo o pecado. E aonde a palavra de Deus nos ensina que ele nos lava de todo o pecado através do sangue que foi derramado na cruz. E isso se chama graça. É aquilo que eu não mereço, aquilo que eu não tenho um direito, mas Deus, ele quer dar, simplesmente ele quer dar. Por amor ele quer nos dar. Então você vê, e aí se interliga essas três parábolas de Jesus, tanto a dracma como a sem ovelha, né, que no caso 99 ovelhas e uma que foi perdida, e o filho pródigo. Porque Deus, ele tem um amor muito especial. Se uma única vida, se fosse para ele retornar todo o passado para morrer por uma só vida, ele faria isso por você. Por você, unicamente por você, ele faria isso. Então é isso que Jesus, ele ensina, os ensinamentos. Isso é Bíblia, eu não estou falando de mim, não estou puxando o saco de ninguém nessa sardinha para ninguém. Isso é Bíblia, é a palavra de Deus. Entendeu? O que a palavra de Deus ensina é vida. Entendeu? Então ele preza muito pela vida, pelo ser humano, vai muito mais além do que aquilo que a gente acha que é o nosso justo, aquilo que a gente acha que é o nosso certo. Aqui eu gostaria de continuar aqui com mais uma das parábolas que ele fala, o bom samaritano. Lucas 10, do 25 ao 37. Um doutor da lei perguntou sobre a condição de ganhar a vida eterna. Jesus disse que a resposta está em amar o seu próximo. E o Senhor demonstrou o próximo com a história do homem assaltado e espancado, que foi desprezado por religiosos. Passando um samaritano, medicou e levou a um pronto socorro. Jesus destacou a verdade de que a compaixão e cuidado são coisas intrínsecas à fé salvadora e à obediência a Cristo. Como eu já ditei aqui Lucas 10, do 25 ao 37, depois você dá uma lida em casa, ele vai falar sobre o samaritano, né, que aos olhos dos judeus era visto como mal, não era visto com bons olhos. E passou religioso, uma pessoa que estava no meio da estrada lá, se machucou e tal, foi assaltado, né, e aí machucaram ele. E ali passou um levita, passou um sumo sacerdote, e através do sumo sacerdote, nenhum deles fizeram nada. Até que passou esse bom samaritano, bom samaritano porque se tornou, né? Foi algo que a gente adotou, nós cristãos adotamos, né? O bom samaritano, e que realmente ele foi, que segundo a parábola que Jesus conta, ele realmente foi bom. Não por ele ser samaritano, por ele ser judeu, ou porque ele é evangélico, ou porque ele é de alguma denominação, não. Foi porque ele seguiu princípios e valores, e ali ele prezou pela vida. E ali ele cuidou, no entanto a parábola nos demonstra que ele foi lá e pagou uma hospedaria. No outro dia ele chegou lá e falou assim, o que precisar de remédio eu vou estar aí, vou estar firme, eu quero essa pessoa bem. É isso que Jesus nos ensina. Então todo momento você vai ver nas parábolas de Jesus o quanto que Jesus ele dá valor à vida. O quanto que Jesus ele dá valor à pessoa ela se render aos pés dele. Tanto existe, né, a vida humana como a vida salvadora, né, que nós vamos ser salvos, vamos viver com Cristo eternamente. E glória a Deus por isso. Aqui vamos falar mais sobre mais uma, a figueira estéril, que é Lucas 13, do 6 ao 9. Aí o autor aqui ele fala, foram 3 anos de tentativa de achar fruto na figueira. Em vão, o dono mandou cortá-la, pois ocupava a terra inutilmente. O vinheteiro intercedeu, deixa que a figueira fica mais este ano, e eu vou afofar a terra em volta dela por bastante adubo. Se no ano que vem ela não der figos, muito bem, se não der, então mande cortá-la. Aqueles que estão na igreja apenas para ocupar espaço correm o risco de se tornarem estéril. Você vê que é uma parábola que Jesus ele conta, né, que tem uma figueira lá e tal, e não dá frutos, essa figueira não dá frutos. E aí fala assim, ó, tá acabando com a terra. Esse senhor aí, né, o dono da vinheira falou, não, a gente tem que arrancar. Até que o cara intercedeu, falou, não, deixa mais um tempo. Se um ano ele não vier der frutos, a gente arranca e a gente tira fora. E aí o que ele quer dizer isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa na vida de nós hoje, em relação a Cristo. Ele é um pai que nos apacenta. Aí depende o que a gente vai entregar para ele. A gente entregando para ele, ele é tudo na nossa vida. Ele nos guia, ele nos dá força. E a gente fica constantemente crescendo através da sua palavra, através dos ensinamentos da sua palavra. Só que se a gente não se dá a Deus, automaticamente a gente fica como essa figueira, a gente pode ficar estéril, entendeu? E um certo dia, como Jesus fala, pode ser cortado fora. Entendeu? Haverá um grande dia, que nem hoje nós estamos no tempo da graça, o tempo favor imerecido, não mereço, mas Deus, lá em João, que nem ele fala, eu estou diante de Deus como vossos advogados, como seu advogado. Entendeu? Então ele está advogando nossa causa, a gente não merece, mas por amor imerecido, através do sacrifício na cruz, ele nos tem, ele nos quer.
E só que a gente tem que renunciar. Deus, ele não quer só dizer, eu tenho Jesus no meu coração. Não, ele quer você corpo, alma e espírito. Ele quer você por completo. Aqui agora falar sobre outra parábola, os primeiros assentos. Jesus ensinou que quando se convidado para uma festa, não se deve assentar no primeiro lugar, porque você deve ser convidado com vergonha e dar o lugar para o outro mais digno. O derradeiro